Olá, gente, tudo bem? Então, o primeiro vídeo do nosso canal é sobre audiência de custódia. Se você não sabe como funciona uma audiência de custódia ou se sabe, ainda possui insegurança no como proceder dentro de uma audiência de custódia e como representar o teu cliente nesse ato, continua assistindo esse vídeo que eu vou te ensinar. Então, gente, no que consiste uma audiência de custódia? A primeira coisa que vocês precisam saber, a audiência de custódia não analisa mérito. Então, o juiz não vai querer saber se o teu cliente é culpado ou não pelaquela prisão. A primeira coisa é isso, não se analisa mérito. E você precisa explicar isso para o teu cliente, né? Que não tem essa funcionalidade de audiência de custódia. Outra coisa, 3 são os requisitos principais a se saber para fazer uma audiência de custódia, uma boa audiência de custódia para o teu cliente. O primeiro deles é que a audiência de custódia ela consiste na análise da legalidade e da ilegalidade da prisão. Segundo, a audiência de custódia ela consiste em saber se precisa manter a prisão do teu cliente, aquela prisão cautelar, se tem necessidade da manutenção. E terceiro, se houve alguma prática de tortura ou terrorismo contra o teu cliente. Esses são os 3 requisitos que são analisados numa audiência de custódia. Outra coisa principal, gente, antes de ir para uma audiência de custódia, seria bom todo mundo dar uma lidinha, né, na resolução 213 do CNJ, uma resolução de 2015. Lá conta tudo como é que funciona uma audiência de custódia e até onde o juiz pode ir, porque às vezes o próprio juiz pode infringir algum direito do teu cliente e tu tem que alegar. Então, gente, sempre vai existir uma audiência de custódia quando o teu cliente for preso em flagrante ou no cumprimento de mandado de prisão, né? Essas 2 situações, flagrante ou cumprimento de mandado de prisão. No cumprimento de mandado de prisão, a polícia ou quem esteja com aquele mandado para cumprir vai lá e vai cumprir o mandado em desfavor do teu cliente. Ok, o teu cliente vai preso, antes de dar entrada no sistema prisional, ele precisa passar por uma audiência de custódia, porque precisam ser verificados esses 3 requisitos que eu falei para vocês. Outra situação, se o teu cliente é preso em flagrante, que é o mais comum, digamos assim, né? Se o teu cliente é preso em flagrante e você acompanhou o auto de prisão em flagrante, então tu sabe como ocorreu, tu sabe se tem alguma ilegalidade ou uma legalidade. Agora, se tu não acompanhou e tu foi contratado para fazer audiência de custódia, eu sempre recomendo que ao chegar na audiência de custódia e conversar com o teu cliente, explicar para ele essas questões que eu estou falando, que não se analisa mérito da questão, mas sim uma legalidade, uma ilegalidade do flagrante, é perguntar para o teu cliente, né? Se avisaram algum familiar dele sobre aquela prisão, se foi uma prisão em flagrante e que teve entrada dos policiais no domicílio do teu cliente, perguntar se ele franqueou a entrada dos policiais no domicílio dele. Se no momento que ele foi feito o exame médico, porque é todo o procedimento, né? Se no momento que é feito o exame médico dele lá no posto de saúde ou no hospital, se dentro da sala em que ele estava fazendo a consulta médica tinha algum policial junto com ele. Se ele falar que tinha, que ele apanhou, que ele não franqueou, perguntar se ele sabe apontar essas pessoas, até porque ali o juiz oficia a corregedoria. Então, assim, gente, depois que tu passar para o teu cliente elucidar bem essas questões, é bom tu pedir para o juiz, se tu não acompanhou o auto de prisão em flagrante, né? Tu pedir para o juiz vista do auto na audiência. O juiz vai iniciar a audiência, ele vai dar uma lidinha na ocorrência, ele vai perguntar para o teu cliente como que aconteceu, né? E tu pede vista daquele auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque a gente vai analisar aqueles 3 requisitos. E o primeiro deles é se foi ilegal ou ilegal em flagrante. Tu precisa analisar se o teu cliente assinou a nota de culpa, se teve a comunicação de algum familiar, se foi disponibilizado para ele o chamamento, né, de algum defensor, seja público ou particular, se ele teve a informação de que ele poderia ficar em silêncio naquele momento, né, se algum policial foi ríspido com ele, no sentido que eu digo de bater nele ou violar algum direito constitucional dele, ele precisa alegar. Então é isso que tu precisa dar uma olhadinha no auto de prisão em flagrante.
Se tiver algum requisito ali, o teu cliente não assinou a nota de culpa, vai estar faltando alguma peça dentro do auto de prisão em flagrante, né? Seja a comunicação de algum familiar, a representação dele, algum sentido assim, tu vai alegar, tu vai analisar aquilo, tu vai alegar para o juiz que não seja homologado o auto de prisão em flagrante. Passado isso, não existe nada dessas situações que eu falei, né? O flagrante tá ok, tá 10, tá impecável já. O que eu faço? Tu vai fazer um pedido de liberdade dentro do segundo item que eu falei. Se tem a necessidade da manutenção do teu cliente em prisão cautelar. Ou seja, analisar se o teu cliente não é réu primário, se ele possui bons antecedentes, né? Se ele é uma pessoa que ele possui domicílio fixo, se ele tem um emprego, se ele tem uma família constituída na comarca, se ele é uma pessoa que não tem histórico de perturbação ou de crimes de violência ou grave ameaça à pessoa, e alegar isso, né? Pedir para o juiz, no momento oportuno, que eu já vou explicar, que o teu cliente não preenche os requisitos para que tenha a manutenção de uma prisão provisória. E sempre, gente, a ilegalidade e a legalidade do flagrante, que é o tópico de cima que eu falei, ele já cai quando é feita uma prática de tortura ou maus tratos com o teu cliente, né? Porque daí já não homologa o auto de prisão em flagrante também. Então é isso. Gente, outra coisa importante para levar para uma audiência de custódia, né? Os documentos pessoais do teu cliente, se ele possui filhos, certidão de nascimento, se ele possui emprego fixo, carteira de trabalho, porque tu não pode falar só, tu precisa alegar o que tu está falando, né? Tu precisa comprovar. Se ele é casado, a certidão de casamento, se ele vive em união estável e ela não é reconhecida, uma declaração da esposa. Se ele tem um trabalho, mas ele não tem um vínculo reconhecido, uma carteira assinada, pede pro chefe, pro empregador dele assinar uma declaração a próprio punho, né? Reconhece firma no cartório junto com uma cópia do documento dele e leva. Tudo isso reforça as alegações pro teu cliente ganhar a tão sonhada liberdade. Porque, gente, se tem uma coisa, quando o cliente ele chama um advogado, ele não quer saber a forma que tu vai fazer a defesa dele, ele quer que tu libere ele. E para isso a gente precisa conhecer muito bem a legislação e principalmente os procedimentos, né? Então, no momento em que o juiz vai estar perguntando para o teu cliente sobre como ocorreu, se ele acha que foi violado algum direito dele, após isso ele vai dar voz para o Ministério Público, que vai optar pela decretação da prisão preventiva ou não. Nem sempre o Ministério Público opta por essa decretação, né? Se o Ministério Público não decretar, ok, beleza, é o que o advogado quer, né? Mas se ele decretar, tu já tem que te preparar para fazer o pedido de liberdade. Outra coisa, já que eu tenho que fazer esse pedido de liberdade oral, não necessariamente precisa, mas a audiência de custódia ela é regida pelo princípio da oralidade. Então, o melhor é que tu faça, que tu vá preparado para fazer. Não que tu não possa, gente, fazer utópicos, levar um rascunhozinho, né? Ou levar até o teu próprio pedido ali escrito e tu ir falando, não ler, né, gente? Mas tu ir falando um pouquinho para ir lendo e lembrando. Outra coisa, na hora que tu for fazer o teu pedido de liberdade, tu não precisa falar, né? Excelentíssimo juiz de direito da comarca de Torres, da primeira vara. Não, esquece, né? Conforme o auto de flagrante número tal do processo. Não, gente, é um pedido de liberdade simples. Lembre que é regido pelo princípio da oralidade. Então, tu vai começar, juiz, o réu fulano de tal, e vai começar a desenrolar o teu pedido de liberdade. Se houver a homologação do auto de prisão em flagrante, como eu falei, e o teu cliente não preencheu os requisitos de um pedido de liberdade, né, de uma liberdade provisória, aí depois tu pode fazer um recurso ou até um remédio constitucional bem famoso e mandar para o tribunal. Não necessariamente significa que pelo juiz ter decretado a prisão do teu cliente que ele vai se manter preso, né, gente? O advogado ele precisa não capinar sentado, ele precisa estar sempre atrás, porque é isso que o cliente gosta. Tá bom, gente? Então, espero que eu tenha ajudado vocês nessas questões. Qualquer dúvida podem comentar nos vídeos
mandarem alguns feedbacks que eu possa ir melhorando e fazendo novos vídeos, inclusive complementar esse se caso faltou alguma coisa.